Quando o Filho de Deus foi enviado ao mundo? A Bíblia nos apresenta duas teses sobre o assunto. A primeira está em 1 João capítulo 5, versículo 20, que diz: Também sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para reconhecermos o que é verdadeiro. E estamos no que é verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E também em Romanos, capítulo 9, versículo 5. Deles são os patriarcas, e também deles, segundo a linhagem humana, descende o Cristo, o qual é Deus sobre todos, bendito para sempre. Amém. Temos também outra tese que inclusive dá nome ao tema que abordamos hoje, que vamos abordar agora, que está em João, capítulo 3, versículo 17, que diz: Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pastor Gilberto, como João diz que o Filho de Deus que veio ao mundo é o verdadeiro Deus, e logo diz outra coisa, que Deus enviou seu Filho ao mundo. Cumprimentamos a todos os irmãos que nos permitem chegar até seus lares por este meio e queremos responder esses interrogantes através das Sagradas Escrituras. O apóstolo João, na sua epístola, diz, o versículo que acabamos de escutar por parte do irmão Otoniel aqui, que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Logo em seu Evangelho, no capítulo 3, versículo 17, ele disse: Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo. Então, a pergunta seria: como é que, se Cristo é Deus, vai enviar seu Filho ao mundo? O tema, então, para esclarecer neste volume será quando o Filho de Deus foi enviado ao mundo. Em primeiro lugar, meus amados ouvintes, para poder desenvolver qualquer tema da Bíblia, não pode ser definido somente acima do versículo, como também não pode ser definido com o contexto do versículo. Existe uma regra criada na teologia que ensina que texto sem contexto é um pretexto. Mas essa regra nunca se cumpre. Ou melhor, essa regra não se cumpre em todos os casos. E esse é um desses casos. O contexto de João capítulo 3, versículo 17, não dá uma resposta imediata e clara a esse interrogante. Como é que João disse que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus? E se Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, como é que ele enviou seu Filho ao mundo? Para poder esclarecer este tema, nós vamos a entrar na Bíblia, as Escrituras Sagradas. Devemos ter em conta que a Bíblia não precisa de intérpretes. A Bíblia se interpreta a si própria. Então, para desenvolver um tema, é preciso que seja a Bíblia a que inicie esse tema, ela desenvolve esse tema e ela termina esse tema. O tema, quando o Filho de Deus foi enviado ao mundo, está espalhado em todo o Novo Testamento. Cabe a nós recolher essa informação, classificá-la e dá-la a conhecer a cada ouvinte da Palavra de Deus. Eu vou pedir aqui a nosso irmão Otoniel que nos possa ajudar com a leitura de algumas passagens das Sagradas Escrituras, onde o tema vai se espalhando, vai se ampliando, e logo entraremos a uma resposta clara. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos fala na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, o versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei,
visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Muito bem. O texto que o irmão Otoniel citou também da Epístola aos Romanos, do apóstolo Paulo, ele declara que Cristo é Deus sobre todas as coisas. Romanos 9:5. Logo neste texto de Romanos 8:3, o mesmo escritor declara que Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne de pecado. Então, cabe a nós dar uma resposta bíblica a estes interrogantes que surgem quando nós lemos as Sagradas Escrituras e aparecem estas aparentes contradições. E vamos nesse momento a ler o que o apóstolo João fala novamente acerca do tema deste volume, quando o Filho de Deus foi enviado ao mundo. Vou pedir para o irmão Otoniel, por favor, ler 1 de João, capítulo 4, versículos 9 até o 10. Nisto Deus manifestou o seu amor entre nós, em haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho em propiciação por nossos pecados. Como eu disse anteriormente, um tema não pode ser definido num só versículo. O tema está traçado na Bíblia e nós temos que ir atrás desse tema para poder classificar essa informação ordenadamente e poder tirar uma resposta clara e bíblica a qualquer interrogante que possa surgir em nossa mente quando nós abrimos a Bíblia para ler ou para investigar sobre algum ponto especial. O próprio João, nessa mesma epístola, 1 de João, capítulo 4, versículo 14, expressa umas palavras ainda um pouco mais comprometedoras. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. O evangelista disse que eles viram e ao mesmo tempo testemunham que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. O que primeiro surge na mente de qualquer simples leitor da Palavra de Deus é que um Deus ficou lá em cima e enviou o seu Filho para aqui embaixo para que o mundo fosse salvo. Mas como nosso amado irmão Otoniel formulou a pergunta no começo, como é que se Jesus Cristo é o verdadeiro Deus? Logo Paulo fala que ele é Deus sobre todas as coisas. O próprio João e mesmo o apóstolo Paulo, nos seus mesmos escritos, declaram que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro, é Deus sobre todas as coisas. Como esse Cristo é Deus para enviar um filho? Ou como é que poderíamos explicar com nossa lógica esse ponto? É impossível nós poder resolver com nossa lógica ou com conceitos teológicos um tema como esse. Então, os temas têm que ser traçados muito bem na Bíblia e, ao mesmo tempo, poder ser entregues às pessoas já pronto. Então, nós recolhemos essa informação, recolhemos os testemunhos de cada um dos escritores. E Lucas, no livro de Atos, capítulo 3, versículo 26, também enfatiza sobre esse tema. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Bem, isso é o que falam os apóstolos, os seguidores de Cristo, acerca de que Deus enviou seu Filho ao mundo.
Como nós vemos, são vários os livros que temos consultado do Novo Testamento ao respeito do tema. O testemunho de Cristo acerca de Ele ter sido enviado o encontramos mais amplamente no Evangelho de João. E vejamos o que diz o capítulo 17, o versículo 8 do Evangelho de João. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles aceitaram, e verdadeiramente reconheceram que vim de ti, e creram que tu me enviaste. João capítulo 14, versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João capítulo 8, versículo 42. Jesus lhes disse: Se Deus fosse realmente vosso Pai, vós me amaríeis, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Muito bem. Cristo testemunha, como Filho de Deus, que Ele foi enviado. O texto que nós começamos, que o irmão Otoniel citou ao começar este tema, disse que o Filho de Deus veio e que este Filho de Deus que veio é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mais um versículo, João capítulo 7, versículo 16, nas próprias palavras do Mestre. Jesus lhes respondeu: Meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Muito bem. João capítulo 11, versículo 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Qualquer leitor da Bíblia, se chega até este ponto, pode formar um conceito próprio dentro de si acerca deste tema, quando o Filho de Deus foi enviado. Mas o apóstolo Paulo chega novamente, falando na epístola aos Gálatas, trazendo esclarecimentos básicos e sólidos acerca deste tema, quando o Filho de Deus foi enviado ao mundo. Gálatas 4:4. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher e nascido sob a lei. Muito bem, o apóstolo disse que para Deus enviar seu Filho ao mundo, disse o texto, mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo. Ou seja, para Deus enviar seu Filho ao mundo, foi necessário que um tempo fosse cumprido. Sem esse tempo ter se cumprido, Deus não haveria enviado seu Filho ao mundo. Agora, este tema nos formula 3 perguntas para desenvolver através das Sagradas Escrituras. A primeira pergunta seria: onde estava o Filho quando foi enviado? O lugar. A Bíblia fala desse lugar. Segunda pergunta: quando foi enviado o Filho de Deus ao mundo? Tempo, data. Porque Paulo e Lucas falam dessa data, desse tempo aproximado em que o Filho foi enviado ao mundo. E o terceiro interrogante: onde estava Deus quando enviou o seu Filho ao mundo? Esses são os 3 interrogantes que vamos responder a partir desse momento para poder dar uma resposta a esse interrogante que o nosso irmão Otoniel colocou aqui no começo desse tema, quando o Filho de Deus foi dado ao mundo. Então vem essa pergunta para responder: onde estava o Filho quando foi enviado ao mundo? Como eu falei anteriormente, para Deus enviar seu Filho ao mundo,
Foi necessário que se cumprisse o tempo. Agora, o que primeiro? Irmão Tony, o que primeiro pensa uma pessoa quando examina este tema através da Bíblia? O primeiro que ele pensa acerca deste tema? Como interpreta esses versículos um leitor da Palavra de Deus? Que o Pai enviou seu Filho, o Pai que estava no céu enviou o seu Filho até a terra para resgatar a humanidade. Corretamente. Aí o leitor coloca uma pessoa da divindade lá no céu e outra aqui na terra, não é verdade? Verdade. Muito bem. Então, diz Paulo: vindo o cumprimento do tempo, Deus enviou seu Filho ao mundo. Agora, onde estava o Filho quando foi enviado ao mundo? Poderia alguém responder dentro da lógica da teologia, dentro da lógica humana, dentro da lógica religiosa? Poderia alguém responder essa pergunta, meu amado irmão Antônio? Lógico, se o Filho foi enviado, provavelmente ele estava próximo ao Pai, junto com o Pai, estava no céu. Se eu perguntasse a um leitor da Bíblia, onde estava o Filho quando foi enviado? O primeiro que essa pessoa responderia? No céu. Que estava no céu. Nós vamos provar que o Filho não foi enviado do céu. Ou melhor, que o Filho não estava no céu quando foi enviado. Amém? Porque, veja você, as Escrituras dizem: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nós às vezes interpretamos um texto acima do mesmo texto. E o erro que cometemos é nós imaginarmos aquilo que está no texto, sem consultar os outros escritores. Porque cada escritor fala sobre determinado tema e outro mais lá na frente fala do mesmo tema. Então, por isso nós estamos recolhendo essa informação e nós repetimos novamente: o Filho não foi enviado do céu. Ou melhor, ele não estava no céu quando foi enviado. Pastor Gilberto, de acordo com este tema que nós estamos abordando, então, levando em conta a exposição do senhor, né, a mensagem que o senhor está nos trazendo, quer dizer, a Bíblia não se deve ser interpretada na íntegra ou então ao pé da letra, como diz o ditado? Para nada. O apóstolo Pedro disse que nenhuma escritura é de interpretação privada. Ou seja, nenhum leitor da Bíblia, chame-se ele teólogo, doutor em divindade, doutorado em ciências religiosas, não tem a faculdade, não tem a permissão de interpretar o texto como ele quer. O texto deve ser interpretado de acordo com o que a Bíblia ensina. A Bíblia, ela inicia seus temas, ela desenvolve seus temas e ela termina seus temas. Ou seja, a Bíblia pergunta e ela mesma responde. O que nós precisamos? Nós precisamos ser conhecedores da palavra de Deus. Então, quando uma pessoa aborda esse tema, quando o Filho de Deus foi enviado, é o primeiro que se imagina, não é, irmão Antônio? É verdade. O Filho foi enviado do céu. Do céu, dentro da lógica humana, dentro do que está de acordo com a literatura, né? De acordo com a leitura racional a respeito do tema, a lógica, né, humana, entende-se dessa maneira. Interpreta. Mas Paulo fala o seguinte, voltamos para Gálatas 4:4. Mas quando veio a plenitude dos tempos, escute-se bem, mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Para Deus enviar o Filho ao mundo, teve que se cumprir um tempo. E aqui vamos encontrar o primeiro problema
para essa interpretação teológica de que o Filho foi enviado do céu. Em primeiro lugar, o tempo tem certos componentes, não é? Componentes. Sim. Componentes, não é? Componentes. Sim. Que seriam quais, meu irmão Antônio? Seriam os anos, os dias, os minutos, os segundos, os milênios e assim por diante. Esses são os componentes do tempo. Agora, os sinaladores do tempo, quais seguiam? Seriam os astros, né? Os grandes luminares, os astros, né? São eles que os guiam, né? Que guiam até os astrônomos para criar os calendários. E lá no céu não há calendários, né, pastor? Com certeza. Se para Deus enviar seu Filho, teve que se cumprir um tempo. E lá no céu, vamos ver, porque o tempo, lá no céu não existe o tempo. Lá no céu existe a eternidade. Agora, veja o propósito pelo qual Deus criou os grandes luminares e também vejamos para que foram criadas essas grandes luminares. Irmão Tony, vou lhe pedir o favor de ler para nós Gênesis capítulo 1, versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Isso aí, o que o irmão Tony falava aqui. Os grandes luminares foram criados e colocados por Deus no firmamento para que servissem de sinaladores do tempo. É através dos astros que se determinam os tempos, que se criam os calendários, e os astrônomos seguiam através dos astros para poder determinar os tempos. Agora, se o Filho foi enviado do céu, veja o problema que Isaías nos cria no capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Muito bem, meu irmão Antônio. Nesse versículo nós vemos uma questão. Diz, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade. Se Deus habita na eternidade, o que se entende por eternidade, meu irmão Antônio? A eternidade ela não tem nem princípio e nem fim de dias, né? É eterno. Com certeza. Algo que não tem princípio nem fim. Exatamente. Agora, existem três reguladores do tempo que são passado, presente e futuro. Lá no céu não existem esses reguladores do tempo. Porque o tempo foi criado para os homens. E o tempo influencia os seres humanos aqui embaixo. E para Deus enviar seu Filho ao mundo, disse Paulo, foi quando veio o cumprimento do tempo. Como poderia se cumprir o tempo lá no céu onde não existe o tempo, se Deus habita a eternidade? Veja o que o apóstolo Paulo falou para os filósofos de Atenas acerca dos tempos. Atos 17, 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Prezados ouvintes, o tempo foi criado para os homens. Por isso Paulo disse que Deus enviou seu Filho quando veio o cumprimento do tempo. E quero lhe esclarecer uma coisa. Deus criou o tempo, porém, ele não é atingido, ele não é influenciado pelo tempo. O tempo, diz Paulo, foi determinado para os homens, não para Deus nem seus anjos. Veja o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 10 e 11, declara. E tu, Senhor,
No princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Como declara o escritor aos Hebreus, Deus criou o tempo, porém ele não é influído pelo tempo. Então Deus, para enviar a seu Filho, teve que ser sob a influência do tempo. E o tempo no céu não existe, porque o tempo foi criado e determinado para os seres humanos. O escritor Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 8, declara acerca do tempo. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Muito bem. Então, para Deus, não conta o tempo. E quando Deus enviou seu Filho ao mundo, disse Paulo, o tempo teve que contar. Então, Deus não poderia enviar seu Filho do céu, porque no céu não existe o tempo. Essa é uma das razões pelas quais nós estamos declarando através deste estudo da Palavra de Deus, que Deus, ou melhor, que o Filho não foi enviado do céu. Vamos tornar para o versículo que Paulo cita na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mais uma razão para mostrar que o Filho não foi enviado do céu. Diz o texto: Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher e nascido sob a lei. Muito bem, prezados ouvintes. Outra das razões que este texto esboça para provar que o Filho não foi enviado do céu, porque no céu não existe o tempo. E neste mesmo versículo, Paulo enfatiza que para Deus enviar seu Filho ao mundo, tem que vir a plenitude do tempo, ou seja, tem que se cumprir um tempo. Para isso acontecer, acrescenta o apóstolo mais um ingrediente a este assunto. Diz a Bíblia, Deus enviou seu Filho, diz Paulo, nascido de mulher e nascido sob a lei. O texto não ensina que o Filho foi enviado para nascer de uma mulher. O texto diz que quando o Filho foi enviado, ele já havia nascido de mulher e nascido sob a lei. Vou pedir que o irmão Otônio repita novamente esse versículo aqui, por favor, e frisem um pouquinho nessa parte que o apóstolo Paulo nos apresenta nesse texto. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Escuta bem isso. Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Quando Deus enviou seu Filho, ele já havia nascido de uma mulher e havia nascido... que mais, irmão Antônio? E nascido sob a lei. 2 pontos importantíssimos. Deus enviou seu Filho nascido de mulher e nascido sob a lei. O texto não ensina que Deus enviou seu Filho para nascer. Isso é outra prova das Escrituras que nós temos para afirmar que o Filho não foi enviado do céu. Porque, em primeiro lugar, no céu não existe o tempo, e, em segundo lugar, se o Filho foi enviado do céu, então a mulher da qual ele nasceu, ou seja, Maria, estava também lá no céu. Agora, eu quero perguntar aqui para nosso irmão amado Tônio, onde, em que lugar foi gerado o Filho de Deus? Foi gerado no ventre de Maria. E onde estava Maria? Estava na terra. Isso é. Então, como pode uma pessoa pensar
que se o Filho é gerado na terra, logo é enviado do céu. Ele é gerado na terra e enviado do céu. Isso não tem coerência com a palavra de Deus. A Bíblia ensina que Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Ou seja, quando Deus enviou seu Filho, já ele havia nascido, e não de uma deusa. Ele havia nascido de uma mulher. Enviou seu Filho nascido, não é, irmão Tony? Isso está claro no texto. Exatamente, nascido de mulher. Então, pastor Gilberto, onde estava então o Filho quando foi enviado? Muito bem, vamos ouvir o próprio Filho falar. Onde é que ele estava quando ele foi enviado ao mundo? Nós devemos entender que o tema que nós traçamos aqui é quando o Filho de Deus foi enviado ao mundo. Não quando o Filho de Deus foi enviado à terra. São duas coisas diferentes. O enfoque que dão os escritores bíblicos ao tema quando Deus foi enviado ao mundo, esse enfoque não é um lugar lá no céu, de onde ele fosse enviado para o planeta Terra. Esse não era o enfoque. O enfoque é outro. Deus foi enviado ao mundo. Perdão, Deus enviou seu Filho ao mundo, não à terra. Isso não disse o texto com o qual nós começamos, nem os outros textos que acompanham o tema. Nós vamos escutar o próprio Filho falar. Onde é que ele estava quando ele foi enviado ao mundo, não à terra? Isso não é o que as Escrituras apresentam para o leitor. Vamos ler Lucas, o capítulo 4, versículos 14. Lucas capítulo 14 até o versículo 21. Lucas capítulo 4, versículos 14. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículos 14 até o versículo 21. Jesus regressou para a Galiléia no poder do Espírito Santo, e sua fama se espalhou por toda a região ao redor. Ensinava nas sinagogas e era glorificado por todos. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, num sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e restauração da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. E Jesus passou a lhes dizer: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Muito bem. Se nós examinamos um pouco mais a fundo esta passagem, o evangelista Lucas relata o momento em que Cristo inicia seu ministério na Galileia. E diz a Bíblia: Jesus regressou para a Galileia. E disse que ele foi a Nazaré, onde fora criado, e entrou na sinagoga num dia de sábado. E estando ali, se lhe deu o livro do profeta Isaías para ler. E não foi casualidade, não. Disse que lhe foi entregue o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, encontrou o lugar onde está escrito. Escuta bem isto: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. E escutem-me isto bem, meus amados ouvintes. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos. E a que mais foi enviado o Filho de Deus?
Continua. A restaurar a vista aos cegos. A que mais foi enviado o Filho de Deus? A libertar os oprimidos e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse foi o propósito do Filho de Deus ter sido enviado ao mundo. Proclamar a liberdade aos presos, restaurar a vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E disse o texto que ele fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E escute-me bem este texto que concorda com o que Paulo disse. E Jesus passou a lhes dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Qual escritura? Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Qual escritura? Foi a partir daquele momento que Cristo é enviado ao mundo. É a partir desse momento, ele encontrando-se na província da Galileia, na cidade de Nazaré, na sinagoga de Nazaré, é nesse lugar onde Paulo escreve para os Gálatas: vindo o cumprimento do tempo, Deus enviou a seu Filho. Cristo não fez nada antes de ele se apresentar. Ou melhor, Cristo não fez nada antes de começar seu ministério. Quando ele cumpriu os 30 anos aproximadamente, ele se batizou e a partir desse batismo ele se manifestou ao mundo. Ele foi enviado ao mundo. Então o Filho não estava no céu quando foi enviado. E não foi no céu que se cumpriu o tempo do qual fala Paulo. Irmão Antônio, a minha pergunta então para os ouvintes seria: onde estava o Filho quando ele foi enviado? Na sinagoga de Nazaré. Na sinagoga de Nazaré. Isso que a Bíblia fala. O Filho, quando foi enviado, estava na sinagoga de Nazaré. Ele não estava no céu. Por isso Paulo disse: Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, quando veio o cumprimento do tempo. E esse tempo, diz Cristo, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Qual escritura? Enviou-me para libertar os presos. É a partir daquele momento que o Filho é enviado ao mundo. Pois a Bíblia nunca disse que, no tema que nós traçamos quando o Filho foi enviado ao mundo, não disse que o Filho foi enviado à terra. Isso é uma questão totalmente desviada do tema e criada pela mente do leitor da Bíblia. Agora, então, o Filho não foi enviado do céu pelas razões que temos frisado neste estudo. No céu não existe o tempo e Paulo disse que para Deus enviar seu Filho teve que se cumprir o tempo. Em segundo lugar, Maria não estava no céu porque Paulo disse que Deus enviou a seu Filho nascido de mulher. Ou seja, que quando Deus enviou seu Filho já havia nascido e a mulher estava aqui embaixo. E a Bíblia disse que também nasceu sob a lei. E o Filho cresceu e quando tinha 30 anos, então ele foi enviado ao mundo, não à terra. E repito, o Filho foi enviado ao mundo, porém o apóstolo não disse que o Filho foi enviado para nascer, senão foi enviado já nascido, tempo passado. Passamos a responder a segunda pergunta que nós fizemos para desenvolver este tema. Quando foi enviado o Filho de Deus ao mundo? Data aproximada desse momento quando o Filho de Deus foi enviado ao mundo. Lucas e Paulo, eles falam acerca dessa data aproximada quando o Filho de Deus foi enviado ao mundo. E o próprio Lucas, no capítulo 3, versículo 23, ele disse em que data mais ou menos aproximada o Filho foi enviado ao mundo, ou seja, o Filho começou seu ministério.
Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério e era filho de José, como se pensava, filho de Eli. Lucas capítulo 3, versículo 23. Isso é, a Bíblia diz que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério, ou seja, o filho tinha cerca de 30 anos quando ele foi enviado ao mundo, não à terra, ao mundo, a curar, a libertar, a sarar os que estavam doentes, a lhe dar liberdade aos presos. Ele foi enviado quando tinha 30 anos, ou seja, a data era o ano 30 de nossa era. O filho foi enviado da cidade de Nazaré, da província da Galileia, da sinagoga de Nazaré, do país de Israel. Ele foi enviado ao mundo quando tinha 30 anos de idade. E aí passaríamos à terceira pergunta, que contrasta com o tema anterior, com as perguntas que o irmão Otoniel formulou ao começar este estudo. Como é que, se Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, logo disse João que Deus enviou seu Filho ao mundo? Aqui vem a terceira pergunta. Se o Filho estava em Nazaré, na sinagoga quando foi enviado ao mundo, e tinha 30 anos quando ele foi enviado ao mundo, friso novamente, não à terra. O Filho não foi enviado à terra, senão ao mundo. Esse é o tema. Essa é a resposta para esse tema. É a essência do tema. O Filho foi enviado ao mundo, não à terra. Vem a terceira pergunta. Onde estava Deus quando enviou o seu Filho ao mundo? Em que lugar estava Deus? O Filho estava em Nazaré. Estava na sinagoga de Nazaré. Tinha 30 anos. Agora, onde estava Deus quando enviou o Filho? Se nós perguntássemos a um leitor simples da palavra de Deus, então, onde estaria Deus quando enviou seu Filho, irmão Otônio? Você que acha? Responderia no céu, né? E imediatamente responderia qualquer leitor da Bíblia que estava no céu, não é? Porque se o Filho estava em Nazaré quando foi enviado, então onde estava Deus? Imediatamente o leitor situa, localiza Deus por lá no céu e a Jesus Cristo como Filho por aqui embaixo na terra. Isso dentro da lógica humana. A lógica bíblica diz outra coisa. Onde estava Deus quando enviou a seu Filho? 2 Coríntios 5:19. Visto que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes considerando as suas transgressões, e nos deu a palavra da reconciliação. Onde estava Deus quando enviou seu Filho, irmão Antônio? O texto diz que estava em Cristo. E o que estava fazendo Deus em Cristo? Reconciliando consigo o mundo. Então, aqui é uma coisa para revisar com respeito ao que nós cremos. Se o Filho estava em Nazaré quando foi enviado, Paulo frisa, enfatiza, esclarece nitidamente: Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo. Agora, por que o apóstolo fala que Deus estava em Cristo e não com Cristo? São duas coisas diferentes. Deus estava em Cristo. Por quê? Vamos ver o que diz Romanos capítulo 9, versículo 5. Deles são os patriarcas, e também deles, segundo a linhagem humana, descende o Cristo, o qual é Deus sobre todos, bendito para sempre. Amém. Aí está a resposta. Deus estava em Cristo, porque Cristo é Deus, bendito para sempre. Amém. E aí concorda o que o próprio João diz em 1 João 5:20. Esse filho que veio ao mundo, não à terra, que veio ao mundo, veja o que diz e esclarece o evangelista João. Também sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para reconhecermos o que é verdadeiro. E estamos no que é verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. Se João diz que Jesus Cristo, que é o Filho, é o verdadeiro Deus e a vida eterna,
Então esse verdadeiro Deus estava em Nazaré como filho de Deus, e foi enviado ao mundo. Colossenses capítulo 2, versículos 1 até o 2, o apóstolo fala um pouco mais a fundo, mais profundo ainda, sobre isto que ele chama o mistério da piedade. Quero, pois, que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos de Laodiceia, e todos os que não viram meu rosto na carne, para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Veja isso, meus irmãos. Esse é o mistério. Deus é o próprio Cristo. E veja, isso disse o apóstolo Paulo aos Colossenses. E veja o que ele transmite na epístola aos Tessalonicenses, 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 até o 17. Veja esta poderosa escritura que nos revela mais uma vez quem realmente é Jesus Cristo. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda boa obra. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, disse que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação. Paulo revela que o mistério de Deus é que é Cristo. Então, aqui ficam respondidas, esclarecidas, essas três perguntas que nós formulamos ao iniciarmos este tema. Quando o Filho de Deus foi dado ao mundo. Foi enviado, Quando o Filho de Deus foi enviado ao mundo. Onde estava o Filho quando foi enviado? Não estava no céu, estava na Galileia. E veja você, para que você possa comprovar uma questão aqui, vamos ler João capítulo 17, versículo 18. O que disse Cristo? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Agora João 20, 21. Disse-lhes Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio ao mundo. Veja você que disse Cristo: da mesma forma que o Pai me enviou ao mundo, da mesma forma, fala para os discípulos, eu os envio ao mundo. Então, o Filho não estava lá no céu, porque se o Filho foi enviado do céu, então Jesus teve que subir seus discípulos até o céu para poder enviar eles como o Pai havia enviado ele, como Filho, caso o Filho fosse enviado do céu. Este é um tema muito maravilhoso que nós estaremos passando para vocês através de volumes como esse, e esperamos que esse mistério, quem é Cristo realmente, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Não. Ele proclamou-se ser: eu sou o primeiro e sou o último, disse o Senhor Jesus. Eu les convido para adquirir esse material à medida que nós tenhamos a oportunidade de estar chegando até seus lares por este meio, e esperamos que este material possa servir para enriquecer seus conhecimentos acerca do verdadeiro Deus e a vida eterna. Obrigado, pastor Gilberto Lopes Gonzalez. Prezados ouvintes, estamos chegando ao final de mais um programa, de mais um estudo em busca da verdade. Agradecemos a sua companhia e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fique na paz e até a próxima.